Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir de agora você está convidado para esse bate-papo a respeito da série do Incrível Hulk, aquela mesma do final dos anos 70, início dos 80. E hoje nós vamos analisar algo um tanto diferente em questão do roteiro da série, onde existem muitas coisas ali embutidas que, com certeza, eu acredito que, assim como eu, vocês não perceberam. Principalmente quando a gente era criança, que a gente assistia, que o que mais queríamos era ver o quebra-pau rolar solto e o Hulk transformado, já na versão do Luffy. Eu tenho que dizer que quando eu era criança, tinha uns 5, 6 anos, eu tinha medo da versão transformada. Eu gostava do seriado até o momento que o Hulk não aparecia. Enfim, recordações de infância que com certeza marcaram. E, sobretudo, na formação do caráter de muitas pessoas, como vocês vão observar nesse vídeo, o quão foi importante esse seriado para a juventude da época que acompanhou lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil e outros lugares do mundo inteiro. E o porquê, até hoje, esse Hulk é considerado diferente dos outros que estão sendo lançados até agora. Não só pelo aspecto físico, os intérpretes, mas sim pela construção desse roteiro, onde eu pude analisar algumas peculiaridades que eu vou dividir daqui a pouquinho com vocês. Eu digo daqui a pouquinho, porque antes eu gostaria de reforçar aquele convite de sempre. Ou seja, caso você ainda não estiver inscrito aqui no Telamix, meu amigo, minha amiga, faça a partir de agora. Vou ficar muito contente de ter a sua companhia a partir de agora nesse conteúdo, que eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim de outros assuntos tão interessantes quanto, mas eu vou deixar para você descobrir. Então vai deixando o seu like, vá se inscrevendo, para a gente poder continuar sempre esse bate-papo por aqui. Bom, no entanto, eu tenho que abrir dizendo que para quem tem mais de 40 anos, ou um pouquinho mais, como é o meu caso, com certeza se lembra dos episódios da série do Incrível Hulk, que foi lançado nos Estados Unidos em 1977, mas que aqui no Brasil se tornou conhecida da extinta Sessão Aventura da Globo, que passava logo em seguida da Sessão da Tarde. Gostaria só de lembrar que aqui no canal nós temos outros especiais falando a respeito da série, inclusive vídeos biográficos do Bill Bixby e do Luffy Hino. Eu vou deixar lá no final desse vídeo linkado e também na descrição. Combinado, pessoal? Nesse vídeo de hoje, nós iremos conversar sobre o real propósito do roteiro dessa série, que mesmo parecendo meio ingênuo, comparado às produções da Marvel de hoje em dia, tinha sim um enorme senso educacional e, acima de tudo, mensagens importantíssimas embutidas em cenas e sequências quase que imperceptíveis para os jovens da época, mas que no fundo contribuiu com certeza para a formação do caráter de muitos dessa geração. Desde o primeiro episódio, quando o Banner descobre a sua mutação, se transformando, claro, no Incrível Hulk, a primeira medida que o personagem toma é fugir. A grosso modo, você pensa que ele está com medo,
ou até mesmo não querendo ser descoberto pelo tal Sr. Magui. Quem não se lembra desse cara? Eu vou trazer um especial sobre ele aqui no canal. Mas, na grande realidade, o que o Banner não queria era colocar em risco a integridade das pessoas que estavam à sua volta, pois ele não sabia o que de fato poderia acontecer no contato do Hulk com aqueles outros que ele amava. Então aí você já percebe o tal qual era o senso de desapego que esse personagem passa. Aliás, ao longo de toda a jornada da construção desse herói, você vai ver isso se repetir em todos os episódios. Exatamente a mensagem do desapego. E tão como lúcido esse David Banner era para encarar isso de uma forma muito natural. Tem a coisa da musiquinha que se encaixa nisso, que eu vou falar daqui a pouco. Você já sabe do que eu estou dizendo, não é mesmo? Porém, em cada episódio, o que vemos é o Dr. Banner adaptado a uma nova região, trabalhando humildemente, algumas vezes como serviçal, capataz, barman, massagista de um time de futebol americano e até como ajudante de cozinha em um restaurante. O primeiro ponto que eu observo nessa narrativa da apresentação do caráter do personagem é que, mesmo ele sendo um cientista renomado e altamente graduado, sem orgulho nenhum, ele mostra essa humildade em todos os capítulos, mas também a capacidade de se reinventar com muita honestidade em cada situação que lhe é imposta. Que, na verdade, se passava para essa geração da época era um modelo não só do herói, mas como do homem de verdade, do homem que não precisa ser arrogante, colocar o dedo na cara de outro ou impor sua condição social ou até mesmo física, como eu disse ainda há pouco, para se sobressair em determinada atividade. Unindo isso ao seu desapego, começava a ser apresentado esse personagem que, de fato, brifava todas as vezes em deixar essa imagem. E vou além, apresentando essa questão do caráter do trabalhador que muito se exaltava no início dos anos 80 até dos anos 90, onde ninguém escolhia trabalho nessa época, não é verdade? E a coisa era tratada de maneira séria e, acima de tudo, com responsabilidade independente do cargo. Eu mesmo não quero me gabar aqui, mas meu primeiro emprego foi quando eu tinha 14 anos como office boy. Eu não escolhi. Meus pais chegaram em minha casa, disseram que estavam precisando de um dinheirinho extra e mais alguém da casa tinha que trabalhar. Então me apresentaram apenas o local que eu tinha que me dirigir e me candidatar à vaga, do melhor estilo David Banner. E foi assim que começou a minha jornada como trabalhador na minha vida. Eu escolhi emprego, assim como o próprio Banner sempre o fazia nesse seriado. Mas, por falar destes tais empregos, dá para a gente notar minuciosamente a habilidade ética com que é tratado o personagem. Em todas as histórias, David discorda
de princípios imorais que estão acontecendo com as pessoas envolvidas ao redor dele. E mesmo não transformado, ele tenta a todo momento mostrar o caminho certo para o indivíduo, sem ameaçá-los e sequer usar de arrogância. E aí que ele acabava tomando os supapos, os empurrões, era agredido porque exatamente os vilões e os imorais da história achavam que ele estava fazendo a coisa errada, não certa, e estava atrapalhando seus planos. E era a partir desse momento que a história apelava para o Hulk, que na verdade era a última alternativa de mostrar força para que fosse restaurada a ordem. Um episódio que me chamou bastante atenção é quando o David vai trabalhar de barman em uma boate lá nos anos 80. E a partir daí, ele conhece uma adolescente de 16 anos que estava se tornando alcoólatra. E a mesma fazia uso de suas habilidades como dançarina e também como uma jovem muito bonita para conseguir bebida. Vendo a situação da garota que estava indo para o abismo, o Banner acaba conseguindo levar ela para o grupo dos alcoólatras anônimos. E sempre aconselhando ela para entrar no caminho certo. Dá para perceber as mensagens corretas para os jovens da época que estavam embutidas? Bom, já em um outro capítulo, como eu disse antes, ele trabalhando em um time de futebol americano, ele consegue alertar e ajudar um craque veterano de que ele estava fazendo uso de suas habilidades inapropriadamente, machucando em demasia colegas do próprio time e adversários, não se importando com as regras do jogo. Tudo pela vitória. E acreditem, de uma maneira divertida, até o Hulk entrou em campo em um determinado momento para dar uns tabefes nesse cara, ou seja, um tal jogador, para que ele pudesse acordar para a vida. E funcionou. Afinal, David conseguiu convencer o cara a se tratar emocionalmente e recuperar a ética em sua vida pessoal e profissional. Então, meus amigos, esse era o verdadeiro herói dessa série. Sem lacração, sem mimimi, ou seja, o David Banner era um cara íntegro, ético e a postos para ser o verdadeiro herói, mesmo não transformado em Hulk. Enfim, a musiquinha do final, vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Mas, na verdade, The Lonely Man, ou se vocês preferirem, em português, O Homem Solitário, fazia muita gente chorar no final de cada episódio. Quando você via David Banner se despedir da turma e sair pedindo carona na estrada. E é aí que nós enxergamos outro princípio moral que quase ninguém parava para enxergar, para perceber isso, que na verdade a música mexia com nossas emoções, porque ali acabava sendo traduzido toda a missão que tinha sido cumprida pelo herói, que na verdade, mais uma vez se despedia para proteger aqueles que ele amava. Mas a verdade é, meus amigos, doa a quem doer, que hoje nos filmes de heróis que estão sendo lançados por aí, e mesmo nos seriados, não se discute mais o lado ético dos personagens. Muito menos a moralidade que se colocou aos pés da lacração. E que, na verdade, acabou sendo absorvido unicamente pela pancadaria. E aquele Hulk bobão que apareceu nos últimos filmes dos Vingadores. Meus amigos, foi muito bom poder conversar mais uma vez com vocês a respeito desse seriado que marcou a minha vida e de muitos que acompanharam esse vídeo hoje. Caso você, que é mais jovem,
ainda não assistiu, lembre de cada palavra que eu coloquei nesse vídeo hoje e vá lá sim conhecer esse super incrível Hulk do Bill Bixby e do Lou Ferrigno. Estou deixando aqui linkado no final os outros especiais que eu tenho aqui sobre a série. Um grande abraço e até breve.